Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotaz e hoje estou recebendo pela primeira vez o youtuber argelino Fetty, do canal em francês Jazir Hope. Seja bem-vindo, Fetty. Muito obrigado, Pascal, pelo convite. É realmente um prazer estar na sua plataforma. Olha, para mim, a sua plataforma é uma das mais importantes dos últimos anos, porque ela reúne a elite do mundo todo. E não é qualquer elite. Quero dizer, é a elite que realmente busca um desenvolvimento positivo para o nosso mundo. Então, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por isso. E eu preciso dizer, eu já estive na sua plataforma antes, tentei o meu melhor em francês, e agora estamos fazendo isso em inglês, porque dissemos que queríamos olhar um pouco para a Argélia. Eu nunca falei sobre a Argélia neste programa. E já que você está aí e também fala sobre esperança, sobre como construir algo positivo, achei que a gente realmente precisava abordar esse tema. Então, onde está a Argélia hoje, na sua relação com a Europa, com a França? De onde vem essa relação? E para onde você acha que ela está indo? Olha, vamos começar explicando quais são os principais pilares da política externa da Argélia. Em poucas palavras, a Argélia baseia sua política externa no não alinhamento, ou seja, evita se prender a antigos blocos e mantém sua autonomia estratégica. Outro ponto fundamental é a soberania, com uma ênfase muito forte nesse princípio. Isso significa não interferir nos assuntos internos de outros países, e o mesmo vale no sentido inverso. A Argélia também evita se envolver nas questões internas de outras nações. É uma postura claramente anti-intervenção, muito rigorosa nesse aspecto. A Argélia rejeita qualquer envolvimento militar estrangeiro, seja por parte dela mesma ou quando observa outros países intervindo militarmente em territórios alheios. Além disso, o país busca se posicionar como mediador, tanto em nível regional quanto internacional. Existem muitos exemplos desse tipo de intermediação que a gente pode mencionar mais adiante. Então, se a gente toma isso como pano de fundo da política externa atual da Argélia e olha para a história, ela vem principalmente dos 132 anos de colonização pela França. Isso significa 5 ou 6 gerações sob colonização. Depois da independência, ficou enraizado no DNA dos argelinos que a gente deve proteger a nossa soberania e também respeitar a soberania dos outros. Se olharmos para as últimas décadas, a relação com a Europa tem dois aspectos. Primeiro, é preciso olhar especificamente para a França. Depois, para o resto da Europa. Nós temos excelentes relações com praticamente todos os países europeus. A gente pode citar a Itália, pode citar a Alemanha e também outros países, embora as relações econômicas e políticas sejam menos intensas, mas dá para citar, com certeza, a Espanha. Apesar de altos e baixos na relação com a Espanha, hoje ela é muito boa. Já com a França é diferente. Costumam dizer que é uma relação de amor e ódio, o que eu não gosto de ouvir, mas é sem dúvida uma relação muito tensa. Houve alguns períodos bons, muitos períodos ruins, e recentemente, nos últimos 5 anos, eu diria que estamos passando por uma crise aguda dessa relação. A gente pode entrar nos detalhes, mas eu gostaria de citar uma análise feita por alguém que é especialista na relação entre a Argélia e a França, o muito conhecido Benjamin Stora. Ele resumiu essa relação dizendo que, em 80% dos casos, e podemos conferir isso no estudo dele, 80% das crises entre a Argélia e a França começam por algo que teve origem na França. E na minha visão, o que os franceses, não o povo francês, mas o governo francês, ainda não entenderam, ou talvez não consigam entender, é que eles ainda não engoliram a independência da Argélia. Eles continuam tratando a Argélia como se fosse uma relação de chefe e subordinado. Eles precisam ser o chefe.
Você pode contar pra gente um pouco da história da Guerra de Independência da Argélia, que foi longa e sangrenta. Se eu não estiver enganado, vários milhões de pessoas morreram nessa guerra, lá nos anos 50 e 60. Mas você pode me dizer as datas e os principais acontecimentos até a independência? Sim, claro. A colonização começou em 1830 e a independência veio em 1962. Então foram 132 anos de colonização. Sorry, 1830 to 1962. So this is 132 years of colonization. In between, there have many. Nesse meio tempo, houve muitas, mas muitas pequenas resistências à guerra, certo? Ao longo desses 132 anos. A principal guerra começou em 1954 e durou 7 anos. Durante essa guerra, morreram 1,5 milhão de pessoas do lado da Argélia. Mas o fato interessante, Pascal, é que, e isso não é muito conhecido, houve muito mais mortes, muitos milhões a mais, se a gente olha todo o período. Para ilustrar isso, se você pega a taxa de natalidade de países como Tocos ou Egito, que estão na mesma região. Or Egypt, who are in the same geography. And you take the population of Algeria. Se você pegar a população da Argélia em 1832, no começo da colonização, e aplicar a taxa de natalidade da época, dá para ver o seguinte. A população da Argélia naquele ano era de mais ou menos 3 a 4 milhões de pessoas. Na independência, já eram 8 milhões. Mas se a gente aplicar a mesma taxa de natalidade de países como Marrocos e Egito, a população deveria estar entre 18 e 25 milhões. Ou seja, em países da mesma região, algo diferente estava acontecendo na Argélia. E é por isso que a Argélia foi um dos países considerados candidatos à chamada Grande Substituição, muito antes da Palestina. Well before Palestine. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. Sim, porque os franceses começaram a se estabelecer lá, né? Quer dizer, havia bairros inteiros de brancos e partes da Argélia, embora fossem administradas de um jeito diferente da África do Sul. Você pode explicar o apartheid da Argélia e como os franceses administravam aquela colônia? Como eles faziam isso, especialmente em comparação com o sistema de apartheid do Sul? Foi muito difícil. Como você disse, houve uma colonização populacional. Houve o extermínio das populações locais de várias formas, pela expropriação das boas terras, pelo extermínio direto de tribos em diferentes regiões da Argélia. E é isso que explica o crescimento anormal da população entre o início da colonização e a independência. Você mencionou o apartheid. Durante o apartheid, a abordagem foi parecida. O que mudou foi que depois da independência, o caminho seguido pela política argelina e o caminho seguido pela política sul-africana foram bem diferentes. Na verdade, Mandela e de Klerk se inspiraram no que não funcionou na independência da Argélia para definir a política da África do Sul no período pós-apartheid. Voltando à colonização da Argélia pela França, a intenção era claramente substituir a cultura, apagar a religião, substituir a população. Ou seja, era uma colonização com o objetivo explícito de trocar uma população por outra. E a guerra, então, você disse de 54 até 61 ou 62. Como é que isso aconteceu? Quero dizer, como começou o movimento de resistência no início e como os argelinos conseguiram derrotar os franceses? A gente está falando aqui da França do pós-Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de um membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a França, que ainda mantinha uma possessão colonial. E não era só uma colônia, sabe? Como Porto Rico é para os Estados Unidos, que é mais um território. A Argélia era parte integral.
Na verdade, é bem parecido com isso. Uma parte integral do Estado francês, certo? Por isso a Argélia era contada como parte do território da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi a primeira versão do que hoje é a União Europeia. Quer dizer, era o que outro pesquisador, Pell Hansen, chamou de Euráfrica, a parte da Europa que os europeus possuíam. Então, como é que esse movimento para se livrar dos franceses acabou acontecendo? Yeah. Look, as we said, Algeria was considered a Pois é. French, Olha, como a gente disse, a Argélia era considerada um departamento francês. Então existe uma frase, não sei de quem, enfim, era algo ensinado nas escolas da França. Diziam que a França era um país muito grande, atravessado por um rio chamado Mediterrâneo. Pois é, claro. Dá para imaginar o que uma frase dessa significa. Como eu disse, houve muitos movimentos de resistência durante todo aquele período. Mas eu diria que o que levou à Guerra de 1954, a chamada Guerra dos 7 Anos, foi uma sucessão de acontecimentos. Um deles aconteceu nos anos 40, quando houve eleições gerais, em que a França tentou integrar alguns autóctones ao parlamento. Essas eleições foram completamente fraudadas, de modo que os locais não conseguiram ter acesso ao parlamento. Get access to the parliament. In parallel, there was a leader. Paralelamente, havia um líder chamado Messali Hadj. Ele foi o primeiro a falar sobre a independência da Argélia e liderava um movimento chamado L'Étoile Nord-Africaine, ou Estrela do Norte da África, que reunia argelinos, marroquinos e tunisianos. Foi ele o primeiro a levantar a ideia da independência da Argélia. Então, ele criou esse movimento, que nos anos 40 começou a ganhar atenção política dentro do país. Com o tempo, surgiram conflitos entre Messali Hadj e sua equipe principal. A fraude eleitoral acabou servindo de argumento para os membros do grupo dizerem a ele que negociar com a França nunca daria certo e que a única forma de conquistar a independência seria pela resistência armada. Esse grupo acabou conseguindo convencer os principais tomadores de decisão da época, e foi assim que decidiram declarar guerra em 1º de novembro de 1954. Declare the 1st November 1954 war. So, yeah. E a França, junto com as potências ocidentais, deve ter interpretado isso como uma forma de subversão comunista. E tudo isso aconteceu, quer dizer, no começo da Guerra Fria, certo? Então, provavelmente foi visto como uma maneira da União Soviética tentar atingir a Europa, não foi? Na verdade, não. Naquela época, não se tratava de um movimento socialista ou comunista. Era considerado um movimento terrorista. Movimento terrorista, é? Tudo começou com alguns ataques, aqui e ali. Aliás, na noite de 1º de novembro de 1954. Naquela noite, houve ataques praticamente em todo o país. Durante essa guerra, também aconteceram muitos marcos importantes. Por exemplo, houve os ataques no norte de Constantina. Constantina é uma das cidades no leste da Argélia. Esses ataques no norte de Constantina foram grandes ofensivas realizadas pela Frente de Libertação Nacional. Aliás, a Frente de Libertação Nacional foi criada depois que o grupo de Messali Hadj perdeu o controle nas decisões políticas. Então eles formaram essa frente. E a ideia principal era dizer: nós não aceitamos pontos de vista diferentes nessa fase. Não importa se você é comunista, islamista, liberal, o que for. Islamist, you are liberal, whatsoever. During this period, we have to assemble. Durante esse período, a gente teve que se unir em torno de um único objetivo: a independência. E depois da independência, poderíamos voltar a expressar nossas diferentes opiniões, sensibilidades políticas ou correntes de pensamento. As coisas não aconteceram exatamente assim, depois da independência, mas essa já é outra história. Outro marco importante foi a Batalha de Argel. A Batalha de Argel foi uma batalha muito específica que aconteceu na capital da Argélia. Aliás, existe um filme sobre isso. O nome é A Batalha de Argel, e ele está entre os 100 melhores filmes da história do cinema. Movies in the history of cinema. So many
many related to Algeria and France. Muita gente, especialmente quem tem ligação com a Argélia e com a França, conhece esse filme. Mas para quem ainda não viu, eu recomendo fortemente assistir. Porque quando você vê esse filme, ele parece um documentário feito na época, nas ruas mesmo. Você nem sente que está vendo uma obra de ficção. Durante a Batalha de Argel, que aconteceu exatamente na cidade de Argel, houve uma greve de 8 dias de todos os comerciantes. Essa greve foi feita para mostrar que toda a população da Argélia apoiava a independência. E funcionou muito bem. Por causa disso, a repressão francesa foi extremamente dura. The French repression was extremely harsh, tortures, killings, and so on. So it became Torturas, assassinatos e tudo mais. Então acabou ficando muito conhecido internacionalmente pela mídia. E isso deu um impulso muito forte à independência da Argélia. Houve muitos casos assim durante essa guerra do povo argelino contra a colonização francesa. Foi uma guerra completa, no sentido de que acontecia nas cidades, nas montanhas, em todo o país. Teve um apoio muito grande de toda a população. Claro, foi ganhando força aos poucos, mas no fim das contas, foi uma guerra de um povo contra um ocupante. What was the final deal? Qual foi o acordo final, o acerto definitivo que foi feito em 62, de que em 63 haveria uma independência formal com os franceses? Porque, claro, eles não queriam isso. Eles perderam a guerra e tiveram que ceder. Mas qual foi o arranjo político naquele momento? E como a relação com a França se desenvolveu a partir de 63? How did the relationship with France develop from 63 onward? Look, there was what is very Olha, well known houve o que é muito conhecido como os Acordos de Evian. Evian é uma cidade na França. the city in Switzerland. No, Não, Evian fica na França, mas do outro lado do Lago de Genebra. O outro lado é Genebra, que fica na Suíça. E Evian é, na verdade, a parte francesa da margem do Lago de Genebra. Okay. So there was negotiations in the city on Evians. Então, houve negociações na cidade de Evian para decidir como a independência seria moldada, como ela iria se concretizar. E ficou acordado que depois desse tratado haveria eleições, ou uma votação dos argelinos para expressar formalmente que queriam ser independentes. E isso de fato aconteceu. E foi uma vitória esmagadora pelo sim à independência. Mas houve um acontecimento importante. Entre os franceses, surgiu uma organização chamada OAS, em português, Organização do Exército Secreto, que rejeitou completamente esses acordos e formou grupos que começaram a realizar ataques armados na Argélia. Isso acabou atrapalhando muito o que se pretendia alcançar com o Acordo de Evian e o que acabou acontecendo na prática. E foi aí que começou o período conhecido como o período da Lavalise. Ou seja, ou você pegava sua mala, Lavalise, e deixava o país, ou sairia de lá de outra forma. Or you will leave it in Num caixão. yeah, exactly. So because of Exatamente. Então, por causa dessas tentativas da OAS, houve uma reação contrária dos mujahidins locais, ou militantes. Como eu disse, o que se pretendia resolver de forma pacífica nos acordos de Evian acabou sendo bastante desviado do rumo. E, aliás, voltando à África do Sul, essa é a grande diferença. O que aconteceu lá depois do fim do apartheid. Porque nos acordos de Evian havia um entendimento muito claro de que os franceses da Argélia, como dá para entender, eram franceses que já estavam lá havia 5 ou 6 gerações, desde os anos 50. the fifth or the sixth generation of the French. So they didn't have any ties. Actually, Então, na verdade, eles não tinham nenhuma ligação com a França. Eles eram argelinos. Eles deveriam ter ficado, eram a elite. Deveriam ter sido a locomotiva de qualquer desenvolvimento futuro da Argélia. Mas por causa dos eventos da OAS, a maioria dessas pessoas foi embora. E a Argélia acabou ficando com pouquíssimas pessoas instruídas, capazes de conduzir o desenvolvimento do país. Já a África do Sul, Mandela e de Klerk, se não me engano, aprenderam com isso e evitaram que o mesmo acontecesse depois do apartheid. Por isso, a transição da África do Sul pós-apartheid foi muito mais tranquila do que a da Argélia depois da colonização. É isso. colonization. Yeah. So after the independence,
Então, depois da independência, e é disso que não deu muito certo, entre aspas, a Argélia, em vez de seguir por um sistema político multipartidário, acho que não teve outra opção, pelo menos no começo, a não ser ficar sob um único partido. A guerra foi tão cruel que, mesmo depois da independência, expressar pontos de vista diferentes poderia ter levado a uma guerra civil. Por isso, era necessário ter um poder central muito forte nessa fase inicial da independência. Talvez seja isso que explique por que, no futuro, a política da Argélia acabou ficando mais próxima dos sistemas políticos russos ou chineses, em vez do sistema ocidental. Você pode contar um pouco para a gente sobre o sistema e também sobre os acontecimentos mais recentes? Porque, para mim, parece que os franceses ainda estão muito, mas muito ressentidos por terem perdido a Argélia. E ainda existe essa ideia, e não falo do povo francês em geral, mas principalmente da liderança política, de que sempre que o assunto é a Argélia, o que vem é basicamente crítica. Como é que isso está se desenvolvendo? Outros convidados aqui no programa já comentaram que a França, antes de tudo, mas também outros países europeus, nunca chegaram a entender de verdade que a questão da colonização ainda não acabou para grande parte do mundo. E que provavelmente, também na Argélia, o passado colonial não é exatamente passado. É algo que ainda está presente de forma muito viva no dia a dia. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. Olha, esse é um ponto muito importante que você está mencionando. E graças a Deus, há muitos historiadores franceses trabalhando exatamente sobre essa questão. Então, por exemplo, existe um livro, não lembro agora o nome do historiador, mas já vai me vir à cabeça. O título do livro é Argélia Perdida. É uma mistura de história nostálgica em relação à Argélia. Certo. E eu mencionei o Benjamin Stora. Eu o entrevistei recentemente em um dos meus programas, e ele disse claramente que a maioria dos argelinos, ou melhor, ele foi mais específico, ele disse que a corrente de pensamento da OS, a organização secreta, e foi uma afirmação forte, ele disse que eles estão no poder na França hoje. Então essas pessoas que têm muita nostalgia da Argélia francesa estão de fato no poder na França. E é isso que explica o que eu disse antes. Que a crise atual entre a Argélia e a França é a mais grave de todas até agora. Sobre o que é essa crise? Olha, tudo começou há alguns anos, quando a gente vai seguir por um caminho bem diferente aqui. Então começou há alguns anos, quando o Emmanuel Macron, reconheceu a marroquinidade do Saara do Sul. Certo. Mas é o que eu disse, vamos seguir por outro caminho aqui. Você conhece a Candace Owens? Sim, a Candace Owens. Tem um vídeo em que ela fala sobre um evento que, de surpresa, ela acabou enfrentando durante uma investigação relacionada à França e à Argélia. E ela disse que, enquanto pesquisava a história da Brigitte Macron, a esposa do Emmanuel Macron, acabou descobrindo por acaso que o Macron tinha reconhecido a marroquinidade do Saara Ocidental porque teria sido chantageado por Israel. Because he was blackmailed by Israel. So, when we look at the relationship between Israel, E quando a gente olha para a relação entre Israel e Marrocos, o Marrocos reconheceu e normalizou os laços com Israel. O país tem uma das relações mais tensas com a Argélia. Na verdade, a Argélia cortou as relações diplomáticas com o Marrocos em 2021. E o motivo oficial dado pela Argélia foi que estavam rompendo as relações para evitar uma guerra, porque o Marrocos teria se aliado completamente a Israel. A Argélia é um dos maiores e mais ativos defensores da causa palestina. Então, para Israel, a Argélia é um problema. E para Israel, a Argélia é um problema ainda maior. Porque quando a gente olha para o período da ocupação palestina, são 75 anos. A ocupação da Argélia durou 130 anos. Então os palestinos veem a Revolução Argelina como a maior esperança para a independência deles,
Porque se existe um país que conquistou a independência depois de 130 anos, eles ainda estão no meio do caminho. E com o apoio da Argélia à causa palestina, dá para entender o que a Candace Owens disse, que Israel chantageou Macron para apoiar os marroquinos no Saara Ocidental. E tudo isso foi contra a Argélia. Também explica o que o Benjamin Stora comentou, que as pessoas que estão no poder vêm da escola da OAS. Por isso a sua pergunta é tão importante, para mostrar que o espírito da colonização ainda está vivo. Você acha que ainda existem pessoas na Europa, na França, que sonham ativamente em reviver os velhos tempos em que Paris dizia para Argel como as coisas tinham que ser feitas e eles simplesmente obedeciam e faziam? Você acha que existe esse tipo de neocolonialismo acontecendo? Com certeza. Não é só uma ideia. Tem políticos que disseram isso. Tem, na mídia francesa, de novo, eu não lembro o nome, desculpa, eu sou péssimo com nomes, mas posso te passar depois. Tem uma política francesa que disse que a gente deveria, e foi dito de forma bem clara, que deveríamos encontrar um jeito de recolonizar a África. É doentio. É mesmo. Então eu acho que sim, isso existe. E olha, eu não quero focar muito na relação com o que está acontecendo no Oriente Médio, com a Palestina. Mas eu realmente acredito que é a mesma linha de pensamento, cujo objetivo é a colonização do mundo inteiro sob o mesmo poder. Está acontecendo em diferentes partes do planeta, mas no fim das contas, vem da mesma origem e vai acabar convergindo para a mesma ideia. Qual é a importância da política linguística em todo esse contexto? Porque a Argélia, claro, fala árabe, mas também francês. E você me mostrou há pouco um vídeo em que as pessoas reclamavam que o Papa, o atual Papa, teve a ousadia de não se dirigir aos argelinos em francês, mas sim, acho que em inglês ou até no próprio árabe deles. Qual é o peso que a questão da língua ainda tem nesse processo colonial? Olha, antes de responder à pergunta, só para esclarecer esse ponto específico sobre o Papa falar em inglês na Argélia, a língua nativa do Papa é o inglês. Então, isso não teve nada a ver com qualquer intenção da Argélia, dos argelinos ou do próprio Papa de não falar em francês. É simplesmente a língua dele. Ele falou em inglês e foi traduzido para o árabe, que é o idioma oficial da Argélia. Mas sim, a sua pergunta tem um significado profundo quando a gente olha para a relação entre a Argélia e a França. Logo depois da independência, eu diria que 99% dos argelinos, pelo menos aqueles que tinham um pouco de educação, falavam francês. Então era uma situação natural. Aos poucos, a Argélia decidiu ampliar o ensino do árabe, o que também foi um caminho natural que o país seguiu. Então, as novas gerações estão cada vez mais arabizadas, digamos assim. Há mais pessoas que falam árabe do que francês. E mais recentemente, a Argélia reforçou o ensino do inglês no sistema educacional, também por razões naturais, já que o inglês é o idioma da ciência no mundo todo. Tudo isso é algo natural. Mas os franceses usam a língua como uma arma de dominação. E eles não aceitaram essa evolução. Não foram inteligentes nesse ponto. Porque havia muito mais chances de a França estar economicamente mais integrada com a Argélia, por exemplo, do que os italianos. Os argelinos não falam italiano. E os italianos não tentam forçar a Argélia a falar italiano. A relação entre a Argélia e a Itália está no melhor momento possível. E se você me perguntar por quê, a razão é que os italianos foram muito mais inteligentes. Eu acho que eles são, por natureza, mais inteligentes por causa da civilização de Roma. Eles construíram uma relação baseada no respeito, uma relação de ganha-ganha. E eu quero enfatizar a palavra respeito. Então, eles criaram uma parceria respeitosa e vantajosa para os dois lados com a Argélia. Já os franceses, eu não diria que eles não podem fazer o mesmo,
Mas o atual establishment na França simplesmente não consegue pensar dessa forma. A gente precisa ver a relação entre a França e a Argélia se tornar uma relação normal. To see the French relationship with Algeria became normal, we need a different school of thought. A gente precisa de uma forma diferente de pensar no poder na França. E eu diria o seguinte: precisamos de um presidente e de uma classe política que pensem, antes de tudo, nos interesses do povo francês. Porque assim como nos Estados Unidos, o atual establishment na França não trabalha pelos interesses da população local. Então, quando você vê o Trump mais preocupado com os objetivos de Israel, você vê na França uma classe política que não se preocupa de verdade com as questões reais do povo francês. E talvez, quando tivermos um presidente realmente eleito pelo povo francês, e que defenda os interesses da França, aí sim a relação com a Argélia possa começar a melhorar. Maybe the relationship with Algeria will start to improve. That is not unlikely because one of the problems. Isso não é improvável, porque veja, um dos problemas do colonialismo é que ele não é só um fenômeno que se projeta para fora. É também um fenômeno que volta as armas para dentro. A gente precisa entender que, basicamente, os franceses conseguiram fazer um tipo de genocídio com o próprio povo que vivia dentro da França. O pessoal da Bretanha, lá no norte, falava de um jeito completamente diferente. Tinha um dialeto próprio, uma herança cultural diferente, e tudo isso foi praticamente eliminado, talvez não fisicamente, mas por meio do sistema de ensino e de 200 anos de assimilação. Esses dialetos locais foram praticamente expulsos, e o passo seguinte natural foi levar esse processo para fora, para fazer o mesmo em outros lugares. Eles conseguiram isso, em parte, na América do Norte. Não sobrou nenhum quebecois indígena, certo? There's no indigenous Quebecois left, right? The Quebecois who cling to the French language. Os quebequenses que se apegam à língua francesa, ou os franceses brancos que se estabeleceram lá, né? E que hoje são esses canadenses de Quebec e tudo mais. Então, o colonialismo também sempre se volta para dentro e acaba fazendo as pessoas agirem de maneiras muito, muito doentias na forma como governam, inclusive quando se trata da própria terra natal. Então, de certo modo, cuidar das necessidades da população é talvez, como você disse, um caminho para também melhorar a situação daqueles do outro lado do Mediterrâneo que querem cuidar dos seus próprios povos. Porque há um entendimento de que você está fazendo a mesma coisa, certo? Só que com populações diferentes. Mas a abordagem atual não é essa, a abordagem atual da França. Qual é, afinal, a abordagem atual da França em relação à Argélia? Of France, what is the current approach of France towards Algeria? Look, I think they are completely lost. Olha, eu acho que eles estão completamente perdidos. Então, não tenho como descrever isso, além de dizer que não é do interesse da população francesa, como eu já disse antes. Não é de forma alguma do interesse da França como país. Eu acho que isso acontece porque o establishment que está hoje no poder na França está tentando fazer com que a Argélia abra mão dos seus princípios. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, abandonar a causa do Saara Ocidental, abandonar a causa palestina, em vez de buscar uma parceria econômica que traga benefícios para as populações dos dois lados. Então, se o objetivo é quebrar os princípios da Argélia, isso é do interesse da população francesa? Não é. Isso serve mais aos interesses do imperialismo, ao abandono de causas nas quais a gente acredita. Pelo contrário, e eu insisto nesse ponto, basta olhar o exemplo da Itália. E, aliás, o mesmo vale para a Alemanha e também para a Espanha. Same with Germany and also Spain. There are French politicians who are screaming with their. Tem políticos franceses gritando, levantando suas bandeiras vermelhas, dizendo que a relação deles com a Argélia chegou a um ponto sem volta, porque o país está sendo completamente tomado pela Itália, com certeza, e também pela Espanha e pela Alemanha. Então, a única explicação, mais uma vez, é que o governo atual da França não se importa com os interesses da França, nem com os do povo francês. Mas o que eles estão dizendo para a Argélia? Na visão dessas elites na França, o que a Argélia deveria fazer para ser um bom país? O que eles estão dizendo que vocês estão fazendo de errado? No, again, we said that they are
Bom, de novo, o que a gente disse é que eles estão basicamente nos dizendo para depender completamente das visões deles, que isso deveria. Olha, outro motivo é que em termos de competitividade, a economia francesa não consegue competir com a chinesa. Na verdade, não consegue competir nem com a italiana. E também não consegue competir com a americana. Então, por causa disso, eles querem ter acesso privilegiado ao mercado argelino, não com base apenas na competitividade. Acho que é isso que eles estão buscando. Eles querem criar grupos de interesse locais, por meio dos quais possam acessar o mercado da Argélia, sem precisar ser competitivos. Isso, se a gente colocar em termos econômicos. Mas em termos políticos, o que eles querem é que a Argélia veja a França como a primeira opção. They want to see Algeria looking at France as the first choice. E quanto à diáspora argelina na França? Isso também é um ponto de atrito? Well, Bem, Argélia, em que perspectiva, Pascal Lotas? Pascal, Tem um número considerável de argelinos vivendo na França, certo? E eles dependem até certo ponto de a França não adotar políticas contra a Argélia. Isso também é um ponto delicado nessa relação? look, the Algerian diaspora, I will put it Olha, as a diáspora argelina, eu diria que poderia ser uma vantagem, mas por causa das políticas atuais, acabou virando um problema na relação. A diáspora argelina na França é a maior. Ela está muito presente em várias gerações, e tem novas gerações chegando, argelinos que vão para a França em muitos setores. Por exemplo, no setor médico, muitos médicos argelinos estão indo para lá. Mas, de novo, infelizmente, o que deveria ser uma vantagem não está sendo usado de forma inteligente pelo lado francês. Então, de certa forma, isso que poderia servir para construir uma boa relação com a Argélia acabou virando um ponto de tensão. Passou a ser uma questão sobre por que há tantos argelinos na França e acabou se tornando quase um problema racial dentro da França. almost a racial issue in France. So it is another unfortunate situation. Então, é mais uma situação infeliz que, olha, eu sei que parece que eu estou colocando toda a culpa na França pelo fato de a relação entre a Argélia e a França estar ruim, mas, sinceramente, se a gente olhar de qualquer ponto de vista, e, de novo, o maior exemplo que eu sempre volto a citar é porque funciona com a Itália e não com a França, é por causa do establishment francês. Houve alguns momentos na história em que a gente sentiu que existia uma tentativa real de melhorar essa relação. Na época do presidente Chirac, e também no começo do governo Macron, houve um esforço sério. Mas sempre existe um grupo, ou um lobby, dentro da França, que acaba conseguindo sabotar qualquer avanço que a gente possa esperar. We can hope for. É realmente uma pena, porque esse tipo de relação, e também, sabe, todo o trabalho histórico sobre os danos do colonialismo, além das pesquisas mais recentes sobre a sociologia do colonialismo, sobre como ele ainda funciona, é algo muito, muito importante, na minha opinião, para curar essas feridas e seguir em frente, construindo uma relação positiva e de respeito mútuo. E eu concordo totalmente. Os europeus, não só os franceses, mas uma boa parte deles, não têm respeito pelo continente africano em geral. Infelizmente, eles simplesmente não o veem como um igual. Tem alguma coisa que a gente ainda não abordou e que você acha importante ter em mente quando tentamos entender a Argélia ou o norte da África em geral e a relação dessa região com a Europa? Yeah, look, Algeria and France relationship is Olha, a relação entre a Argélia e a França é importante para curar feridas e para se resolver. De qualquer ponto de vista que a gente olhe, geografia, povo, os desequilíbrios nos dois países e por aí vai. Recentemente, no fim do ano passado, em novembro, a Argélia aprovou uma lei que criminaliza a colonização. E dentro dessa lei, a Argélia não está pedindo reparações financeiras, nem tentando condenar um evento específico. O que ela quer, principalmente, é que a França reconheça que a colonização foi um crime. É isso. Existem políticos na França, e eu gostaria de citar alguns, como Ségolène Royal e de Villepin, que já disseram claramente que não tem problema nenhum com isso. have clearly mentioned
that they have no issue with that. And this is the kind of politicians we think can bridge the views between the two countries. I don't see any other way than having leadership in France, at least having similar views, or having the views of the serious historians in France. There are many of them who have laid out a framework how the relationship will go into the right direction. So I think this is very important to say. What I mean is that the relationship is so important and needs to be held, and it can be held when we have such politicians like de Villepin and Ségolène Royal, maybe others, and also when we build on the work of serious historians who have already laid out framework for that. Yes, the healing probably Sim, begins with sim. A recognizing cura the provavelmente past começa quando a gente reconhece o passado, ou pelo menos fala sobre ele, e também olha para as relações que existem hoje. É por isso que essas conversas são tão importantes. E eu te agradeço muito por ter trazido isso para minha atenção também. Fetty, para quem quiser te acompanhar, ler mais do que você escreve, ou ouvir seu podcast, para onde deve ir? Your podcast, where should they go? Bom, eu tenho sim. Me dá só alguns minutos para falar um pouco sobre a Jazair Hope. Obrigado. Please. É, Yeah. So Jazair Hope means Algeria Hope. Então, Jazair Hope significa Esperança da Argélia. Eu comecei essa iniciativa antes mesmo de aparecer no YouTube ou em público, faz uns 20 anos. Eu cheguei à conclusão de que a Argélia sofre com uma imagem extremamente negativa. E essa imagem negativa é errada. Foi construída pela mídia, que basicamente usava o que eu chamo de uma arma de destruição em massa. Espalhar o desespero entre os argelinos, especialmente os jovens, e reforçar essa visão negativa do país. Então eu pensei, a única forma de combater isso é falar sobre o que há de positivo na Argélia. E decidi falar exclusivamente sobre o que é positivo na Argélia. Aí as pessoas me perguntam, por que você não fala das coisas negativas também? E a minha resposta é simples. Quando 90% das notícias já são negativas, por que eu iria contribuir com mais disso? Já tem negatividade suficiente por aí. So there is enough negative news. Let me just highlight the positive news as Deixa eu só destacar as boas notícias, desde que sejam genuínas, desde que não sejam propaganda. Eu não quero competir com essa tendência. Essa é a ideia básica do Jazair Hope. Falar da Argélia de uma forma positiva, dando esperança para a nova geração, mostrando que muita coisa boa está acontecendo no país. Ah, e obrigado por mostrar esse blog. Esse é o meu blog. Eu criei esse blog e também tenho um canal no YouTube chamado Hope GZR, onde tento fazer um trabalho parecido com o que vocês fazem, convidando várias pessoas para participar da minha plataforma. Aliás, esse videozinho é bem interessante. Deixa eu falar um pouco sobre ele e depois você pode colocar para rodar. Esse é um livro que a gente escreveu no Jazair Hope. O livro se chama A História da Argélia em 54 Objetos. Eu vou te mandar um exemplar. 54 objects. I will send you a copy of it. So it is inspired from a book. Então, a ideia veio de um livro escrito pelo Museu Britânico. O museu lançou um best-seller chamado A História do Mundo em 100 Objetos. Aí pensamos, por que não escrever a história da Argélia por meio de objetos? Escolhemos o número 54, em referência à Revolução de 1954. Basicamente, o que fazemos é pegar objetos de diferentes momentos da história da Argélia, desde o começo até os dias de hoje, e descrever cada um deles, relacionando com um fato importante da nossa história. O livro é vendido na Amazon, mas também oferecemos de graça para quem não pode comprar. Então, se alguém chega para a gente e diz eu não posso comprar, a gente acredita e envia uma cópia digital. Para quem quiser apoiar o Jazair Hope, pode comprar o livro na Amazon. Ah, e só como curiosidade, se puder voltar um pouquinho, posso compartilhar? Eu não posso te dar a parte agora, mas me diz para onde eu devo ir. So just go back to the video, or you know what? You see, go back to the blog. No, go back to the blog. You see bookshelf? The bookshelf is here. Yeah, on the, click on the web book. Yes. So this is the book. Okay. If you can click on it, the one where there is 54. Yeah.
just to tell a fun fact about it. So in the people, they can have a small view on the book. They can scroll a few pages here, but you can see on the upper left corner, yes, this is called a love knot, Algerian love knot. Okay, so it is a jewelry, and the story of this. E a história desse détil amor aparece no filme Bones Bridge, Eva Green usando ele. With the Eva Greens, the actress Eva Greens, wearing it, and he tells her, "You are wearing a love knot." E ele diz para ela: você está usando um nó do amor. Então a gente começa com esse nó do amor e relaciona isso com a história da Argélia. Esse nó era feito por marinheiros argelinos quando passavam longos períodos navegando. Eles produziam isso, claro, com a ajuda de joalheiros, e ofereciam às suas amadas como um sinal de que estavam ligados e que voltariam. É assim que contamos a história da Argélia. Depois, falamos da época em que a Argélia dominava o Mediterrâneo, quando a marinha argelina reinava no Mediterrâneo. Então pegamos um objeto e o conectamos a uma fase da história argelina. One phase of the Algerian history. That's a beautiful project. Esse é um projeto lindo. Para todo mundo que está assistindo ou ouvindo, acessem jazzerhope.org e o canal do YouTube Hope Jazzerary para ver mais do trabalho do Fethi. Foi uma conversa fascinante e com certeza vamos te chamar de novo quando tiver novidades. Por favor, escreva sobre isso de novo. Fethi, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Foi realmente um prazer estar com você, Pascal Lotas. E eu também agradeço pelo imenso trabalho que você vem fazendo na sua plataforma. Muito obrigado. Obrigado por isso. A gente se fala em breve.